O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa, a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Epifania quer dizer manifestação. Deus que se manifesta a nós. E na festa da Epifania é anunciado as solenidades móveis do ano que estamos vivendo. A glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós.
até a sua vinda nos fins dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa este ano, a 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 21 de maio. Pentecostes, a 28 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também as festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e a comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim todos nós tomamos conhecimento das solenidades que serão celebradas durante o ano, de tal forma que Deus vai manifestando o seu amor a todos nós e a sua salvação a todos nós. Deus se manifesta como luz a iluminar nossa vida. Na pessoa de Jesus Cristo, a luz de Deus é manifestada aos magos. Queridos irmãos e irmãs, o escritor sagrado quer chamar a nossa atenção para Deus que se manifesta como aquele que deseja salvar a todos, independente de raça e de cor. São Paulo vai nos dizer, Deus também vai admitir os pagãos a este mesmo corpo, a partir da entrega do sacrifício de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, todos nós fazemos parte deste corpo de Cristo. E Ele deseja manifestar-se também a nós, iluminando nossa vida. Podemos fazer o caminho de busca do Cristo, ou podemos fazer o caminho de repulsa, de afastamento do Cristo. Os magos, ao avistarem a luz, vão à procura do novo rei que nasceu. Acreditava-se assim que toda vez que uma nova estrela brilhava no céu, um rei havia nascido. E eles dizem, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O caminho teve suas dificuldades, acredito eu. O caminho, ele tem seus desafios. A busca da luz de Cristo requer de nós persistência, perseverança, sabedoria, discernimento, para que de fato deixemos que Ele nos ilumine e guie os nossos passos. O escritor sagrado faz questão de dizer que os magos se orientam pela estrela e vão até Herodes. Esperam de Herodes uma palavra acertada. Onde está o rei que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente. Mas Herodes fica desconcertado. Diz o Evangelho para nós que Herodes e toda Jerusalém fica perturbada. A cidade sobre a qual refugia a luz de Deus, proclamada na primeira leitura
da profecia de Isaías, não reconhece esta luz em Jesus Cristo. Fecha o seu olhar, fecha o seu coração e continua nas trevas. Herodes, por medo de perder o poder, passa a arquitetar contra a vida da criança. Chama os sacerdotes, chama aqueles que poderiam dar a ele, os escribas, dar a ele uma palavra acertada do local onde a criança havia nascido, e a tem em Belém de Judá. Amados irmãos e irmãs, Herodes chama os magos em segredo e pede a eles para irem e depois trazer informações. Diz para nós a leitura do Evangelho de hoje, que assim que eles saem da casa de Herodes, eles avistam novamente a estrela. Queridos irmãos e irmãs, nós agimos como Herodes, como quando não deixamos que a luz de Cristo ilumine nossos corações. Nós agimos como Herodes, quando agimos com astúcia, no desejo de passar a perna no outro. Nós agimos como Herodes, quando nós nos reunimos para caluniar os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Nós agimos como Herodes, quando nós nos ocupamos muito mais em arquitetar o mal contra os outros. Queremos ser Herodes? Ou queremos nos deixar guiar pela estrela, apesar dos desafios do caminho a ser seguido, mas fazermos o nosso encontro com Cristo, a verdadeira luz que deve iluminar nossa vida? No ambiente onde eles estão é impossível haver luz, porque onde se arquiteta a morte, onde se arquiteta a destruição, onde o mal prevalece, é impossível que a luz de Cristo brilhe. Ao sair daquele ambiente, o coração daqueles homens se enche novamente de alegria, porque a luz de Deus volta a indicá-los o caminho a seguir. É preciso deixarmos, meus irmãos e irmãs, que a luz de Deus indique o caminho a seguirmos. O caminho do bem, da justiça, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, para que de fato possamos dizer que estamos iluminados por sua estrela. E a luz vai guiá-los até o Cristo. Diante de Cristo, estes homens vão colocar-se em atitude de adoração e entregar presentes: ouro, incenso e mirra. Esses elementos, meus irmãos e irmãs, eles nos revelam a natureza de Jesus Cristo, Deus e homem. O ouro era o presente dado aos reis. O incenso era oferecido no templo a Deus. E a mirra era utilizada para ungir os corpos daqueles que morriam. Assim, com esses presentes, o evangelista quer nos mostrar que o nosso Rei, o Deus encarnado, o seu Filho Jesus Cristo, o bom Jesus, é Deus e é humano. É o Deus que vem a nós para dar sua vida pela nossa salvação. É o Deus que vem a nós, se faz um de nós
igualando em tudo a nós, exceto no pecado, para nos resgatar para Ele, entregando sua vida. É o Deus encarnado que vai morrer pela perseguição, pela maldade humana, mas que nos libertará, nos concederá a verdadeira luz na glória eterna. E o evangelista continua dizendo que depois aqueles homens voltam para sua casa por outro caminho. Amados irmãos e irmãs, quando nós fazemos de fato uma experiência de Cristo em nossa vida, quando nós deixamos que sua luz nos ilumine verdadeiramente, jamais nós voltamos para os caminhos do mal. Jamais buscamos o caminho da treva, mas iluminados por Cristo, tomamos outro caminho, o caminho da luz. Estes homens experimentam a ação de Cristo, percebem na fragilidade daquela criança a manifestação de Deus que nos ama, e não tomam o caminho de volta para dizer a Herodes onde está a verdadeira luz. Se experimentamos a ação do bom Jesus em nossa vida, meus irmãos, tomemos, pois, os caminhos da luz. Se experimentamos a ação do bom Jesus em nossa vida, não tomemos os caminhos das trevas, os caminhos do mal. Não deixemos que o pecado impere em nosso coração, mas ao contrário, iluminados por Cristo, sejamos sinais do seu amor e o amemos verdadeiramente, porque Ele nos ama. Ao se fazer um de nós, Ele revela a grandeza do seu amor para conosco. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante de tamanho amor, diante de tamanha doação, diante desta luz que deseja iluminar nossa vida e nossos passos sempre nos caminhos do bem, não só deixemos-nos guiar por ela, mas amemos verdadeiramente a luz que é o próprio Cristo, luz que ilumina a nossa vida, luz que ilumina nossos passos no caminho da salvação, luz que orienta a nossa caminhada rumo à pátria definitiva. Que todos nós um dia possamos contemplar esta luz face a face. Que todos nós aqui neste mundo possamos sermos sinais desta luz para tantos irmãos e irmãs que de nós necessitam e que conosco convivem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.